todos, sejam muito bem-vindos para o vídeo de hoje. Onde nós estamos fazendo, né, aquele desafio do PicPay, né? Eu resolvi fazer e gravar, né, eu realizando aquele desafio, né, fazendo o desafio. E aí nós terminamos assim, ok? Só que eu falei o que? Que não é legal ficar assim, na verdade. Isso aqui não tá legal, né? Olha só. Mas já vai acrescentando coisa, daqui a pouco ninguém encontra nada aqui, não é verdade? Então as coisas têm que ser o quê? Organizada. Por que você não terminou então tudo na aula de ontem? Porque eu já tinha falado tanto que a minha voz eu já estava sentindo a garganta doendo. Então por esse motivo eu resolvi terminar, né? Deixar isso aqui pronto, funcionando. E encerrar a aula, e hoje a gente vai deixar ele bonitinho, ok? Então bora lá. Qual era o desafio, né? O objetivo, né? O objetivo é que ele diz, né, que ele tem dois tipos de usuário, os comuns e os lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferência entre eles. E aí ele fala, né? Vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre dois usuários. E é isso que nós estamos fazendo no nosso projetinho aqui, né? Ele realiza transferência entre dois usuários. Então aqui tem os requisitos. Para ambos tipos de usuário, precisamos do nome completo, CPF, e-mail e senha. O CPF ou CNPJ e e-mails devem ser únicos no sistema. Sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Usuários podem enviar dinheiro, que então efetuar, né, a transferência, para lojistas e entre outros usuários. Então, um usuário comum, ele pode fazer transferência para outro usuário comum, ou o usuário comum pode fazer transferência para o quê? Para um usuário lojista. Lojista só recebe transferência, não envia o dinheiro para ninguém. Então, o usuário lojista, ele só vai receber, ele não vai poder fazer transferência. Então, o usuário lojista, ele não faz transferência nem para um usuário comum e nem para um usuário lojista, ok? Validar se o usuário tem saldo antes da transferência. Então, antes de realizar a transferência, nós validamos se o usuário, ele possuía saldo suficiente, ok? Antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um servidor autorizador externo. Use este mock para simular. Então, esse mock ele vai dizer se é permitido fazer a transferência ou não. Por exemplo, se ele der negado, vai acontecer o quê? Um rollback, né? Vai desfazer todas as operações e mantém tudo do jeito que estava, ok? Se aparecer autorizado, vamos continuar. Aí o que ele fala? A operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência. Foi o que eu falei, né? Caso caso dê algum erro, caso ele seja negado, ele vai conseguir um rollback, né? Ele vai reverter a inconsistência. E o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Ok, né? Isso aqui fica bem entendido, né? A gente está fazendo, se a gente se a gente transfere um dinheiro e por algum motivo houve um erro de transferência, houve um erro no sistema, será o que aconteceu? O que acontece é feito. A gente não o dinheiro continua na nossa conta. Por quê? Porque não foi concluído. O nosso dinheiro não chegou até onde ele deveria chegar, entendeu? Por exemplo, eu estou enviando o dinheiro para você. O dinheiro ele só pode sair da minha conta se ele chegar na sua conta, ok? Se o dinheiro ele não chegou na sua conta, você não recebeu esse dinheiro, então quer dizer o quê? Que a transação que está sendo feita, ela vai ter que ser revertida, então vai ter que rolar aqui um rollback. Então, o dinheiro vai ter que continuar na minha conta, ok? No recebimento de pagamento, o usuário ou lojista precisam receber notificação, envio de e-mail, SMS, enviado por um servidor de terceiro e, eventualmente, esse serviço pode estar indisponível estável. Use o mock para simular o envio. Então, a gente vê se foi autorizado, se o sistema que faz o envio da notificação, ele está funcionando, e é só aí
que a gente conclui a transferência, né? Colocando também lá a notificação lá de envio na tabela lá de notificação, ok? Então, vamos passar aqui rapidinho por tudo que a gente fez. A gente criou um banco de dados chamado Desafio, a gente se conectamos a ele, criamos uma tabela chamada Usuário, com uma chave primária ID usuário, o nome completo, o CPF ou CNPJ, o e-mail, o site e o registro da senha. Eu expliquei na aula passada o porquê disso, né? Porque você não grava a senha do usuário no banco de dados, ok? Você tem que tornar aquela senha segura. E aqui usamos o tipo de usuário. Ele fala que um usuário ele tem uma carteira, então a relação é de 1 para 1. Então, nós criamos aqui uma tabela chamada carteira com o ID usuário, que é uma chave primária que faz referência à tabela usuário. E aqui temos o saldo, uma coluna, né, com o saldo do usuário, ok? Que vai ter aí o montante de quanto ele tem na conta. Aí criamos a tabela logista, mas nós não estamos utilizando, né? Porque a gente pode ver lá no nosso código que o tempo todo a gente verifica pelo tipo de usuário, né? Então, isso aqui poderia deixar de existir, ok? Porque não estamos utilizando. A gente criou uma tabela de transferência, onde a gente vai ter quem está enviando, quem está recebendo e o valor, né, que está sendo enviado e o status, né, da transferência, né? E aqui a gente vai poder colocar, né, se foi concluído ou não, né? Enfim. Aí nós temos também aqui uma tabela, criamos uma tabela notificação, onde nós vamos ter o ID do usuário, o tipo, né, se é uma transferência, né, o que é, o status, né, se foi enviado, e estamos dizendo que esse do usuário aqui é uma chave estrangeira, que faz referência lá à tabela usuário com o ID usuário, ok? Nós criamos um procedimento de armazenamento que chamamos de inserir usuário. Gente, eu estou passando rápido porque a gente já passamos 3 horas ontem fazendo tudo, né? Então, é só mesmo para recapturar, né? Então, aqui a gente está passando os parâmetros nome completo, CPF ou CNPJ, e-mail, senha e tipo de usuário, que é o que a gente espera que o usuário ele entre com a informação, né? Aqui a gente trabalha para poder fazer... deixar a senha segura, né? Então, criptografar a senha. E a gente vai ter aqui um inset que vai inserir dentro da tabela usuário o nome completo, CPF ou CNPJ, e-mail, o site, o registro da senha e o tipo de usuário, né? E esses valores vai vir de onde? Dos parâmetros que nós passamos aqui, ok? Então, para poder chamar esse procedura, né, que é esse processamento de armazenamento, a gente usa o CAL, o nome do processamento de armazenamento e aqui os valores que a gente quer passar, ok? Então, nós adicionamos no nosso banco 3 usuários, o fulano de tal, o ciclano de tal e a Betrana de tal. O fulano de tal e o ciclano de tal são usuários comuns. Já a Betrana, ela é lojista, ok? Porque existe aquela relação lá que o lojista não faz transferência, ok? Ela só recebe, ok? Então, é para a gente poder, né, testar. Dito isso, né? A gente pode vir aqui, show databases, a gente, ele lista todos os bancos que nós temos criado. E nós temos aqui criado o desafio. Cadê desafio aqui? Use desafio. Você vai se conectar ao banco. Show tables me traz uma lista de todas as tabelas que nós temos, ok? Então, tá aqui tudo bonitinho. Bora aqui. Se eu der aqui um select mais completo. A gente fez isso na aula passada também, ok? Então, eu vou ter aqui o fulano de tal, ciclano de tal, Betrana de tal e o saldo deles, ok? Então, pronto. Então, bora lá. A gente importamos 2 bibliotecas muito importantes que nós vamos usar, que é o MySQL.conector, que a gente está se conectando
essa biblioteca aqui, ela nos ajuda a nos conectar ao banco de dados MySQL, ok? Então, com essa biblioteca, a gente vai conseguir se conectar ao banco MySQL e vão conseguir fazer nossas queries, entendeu? Trabalhar ali, conseguir fazer tudo que nós temos que fazer que foi pedido lá, entendeu? Que está lá nos requisitos. Nós fez a configuração do banco de dados. Então, a gente sabe que para poder se conectar a um banco de dados, nós precisamos do host, nós precisamos do usuário, nós precisamos da senha e do banco de dados. Então, todas essas informações já foi colocado aqui, ok? Então, bora lá, vamos já endireitando aqui. Bora lá. Eu vou criar aqui, vou colocar assim, ó, profissional. O código agora vai ficar mais bonitinho. E aqui, nós vamos ter o config.py. Nós vamos ter uma classe, ok? Uma classe é um objeto. E aí você vai ter que ter estudado orientação objeto, tá, gente? Então, fica aí a dica. Não sabe o que é classe? Estude orientação objeto. Então, nós vamos ter uma classe. E o nome dessa classe eu vou dar de config. Porque aqui eu vou ter todas as minhas configurações, ok? Então, isso aqui pode crescer com o passar do tempo. Mas hoje, neste momento, o que é que nós temos? Nós não temos esses carinha aqui, ó. Nós temos esses carinha, que é nossas configurações, ok? Nós temos nosso host, nosso usuário, nós temos nossa senha e nós temos nosso banco de dados, ok? Eu só vou mudar aqui. Banco host. DB. User. DB. Password. DB. Database. Ok? Por enquanto, tá bom. Então, isso aqui nós já temos. Agora, nós vamos trabalhar com a conexão ao banco de dados, ok? E isso aqui também vai ter que sair daqui, né? Eu vou explicar novamente isso daqui, gente, para vocês, ok? Ó, isso aqui é uma classe que eu chamei de config. Neste contexto aqui, né, é uma forma de armazenar as configurações importantes para o programa. Então, eu estou colocando aqui o que eu acho que é importante para o meu programa, ok? O DB host, o DB use, o DB password e o DB database, elas são configurações relacionadas ao banco de dados, ok? Então, aqui ele representa o endereço do servidor do banco de dados. O use representa o nome do usuário usado para ser conectado ao banco de dados. O password é a senha associada ao nome de usuário para autenticação, ok? E o database é o nome do banco de dados específico a ser usado, ok? Então, basicamente, a classe config, ela organiza essas informações importantes em um só lugar, entendeu? Então, vê como é importante ter classe, é o importante de você dividir as coisas, porque se eu precisar adicionar alguma outra configuração, basta que eu venha aqui, ok? Se eu precisar modificar alguma coisa, eu já sei onde está, ok? Então, está aqui. Parte de configuração é aqui. Agora eu vou criar um outro. Eu vou chamar de
DB managem. Ponto .py. Ok? E aqui eu vou ter... Aqui eu vou ter que importar. Import o MySQL. O que eu vou ter que trazer? Eu tenho que trazer esse carinha aqui, ó. Porque agora a gente vai colocar aqui a parte de gerenciamento do banco de dados, ok? Então, eu vou ter uma classe também, que eu vou chamar de quê? Da database, que é o banco de dados, managem, que é o gerenciamento. Então, gerenciamento de banco de dados, ok? Então, dê um nome para suas classes, dizendo já o que aquilo faz, ok? Para que a pessoa olha e entenda, entendeu? Se isso aqui está sendo relacionado sobre configuração, então coloque algo que diga que essa classe é de configuração. Se essa aqui ela é de gerenciamento do banco de dados, então tem um nome que condiz com isso, ok? Que a pessoa lê e já sabe, isso aqui ele gerencia o banco de dados. Essa classe ela gerencia o banco de dados. Então, ok. Então, def é o quê? Def é um método, é uma função, ok? Vou estar recebendo o próprio objeto e eu vou estar recebendo aqui o config, ok? Eu vou fazer, gente, e eu já digo para vocês o que está rolando aqui. Vou pegar o objeto com o connection, que vai ser igual o... Aí eu já posso trazer de lá. Deixa eu me trazer isso aqui. Isso aqui já vai me ajudar bastante. Na verdade, basta eu trazer até aqui. Depois a gente vai sair tirando aquilo de lá, viu, gente? Eu vou ter aqui o config ponto dbhost, o config dbuse, o config db password e o config db, cadê o database? Aqui, database. Aí eu não posso esquecer que eu preciso de um cursor para poder mexer, né? Self.cursor, que vai ser igual ao objeto connection.cursor. Prontinho. Já que eu tenho um try, eu tenho que ter um exception. Então, eu vou ter um exception aqui. E aí, eu vou ter aquele MySQL lá. MySQL. Deixa eu copiar daqui, né? MySQL conector, que eu vou ter aquele, passando aquela funçãozinha lá de, aquele erro lá. Não mudou nada, tá, gente? Se você observar, não mudou nada. Agora eu só tô colocando eles separados, ok? Opa. Erro ao conectar ao banco de dados.
E aí eu quero trazer aqui qual foi o erro. E aí agora nós vamos ter um carinha que esse aqui sim vocês não viram, viu? Propaga a exceção para notificar o chamado. Tá, vamos lá, vou explicar passo a passo. Primeiro isso aqui. Isso aqui é um método de inicialização da classe, ok? Quando eu crio uma classe, eu inicializo ela. Então, este método, ele inicializa a classe, ok? Ele é chamado automaticamente quando você cria uma nova instância da classe Database Manager, ok? Quando a gente criar ele no nosso main aqui, né, a gente tirar isso daqui e a gente chamar o Database Manager, ele automaticamente vai iniciar isso aqui, ok? Então, ele chama isso aqui. Ok. Entendeu o que é esse método? Então, vamos entender o que ele está recebendo. Ele recebe um argumento que ele é chamado de config, que é onde está o que? Toda a nossa configuração. Então, isso aqui contém o quê? Contém as informações de configuração para se conectar ao banco de dados, ok? Tá bom. Bora passar aqui para o try e except mysql.conector.erro, onde eu chamo ele de e, ok? Vamos entender isso aqui. Essa parte, ela tenta realizar o quê? Ela vai tentar realizar uma conexão com o banco de dados. Se algo aqui, gente, der errado, ok? Que isso aqui também já expliquei, né, na aula passada. Então, se algo aqui der errado durante essa tentativa, né? Sei lá, eu inseri aqui alguma informação correta, incorreta, né? Sobre sobre a conexão do banco de dados, né? Então, ele vai capturar, ele captura aqui o erro que deu aqui, ok? E aí, ele vai o quê? Ele vai passar para mim, ok? Então, ele captura esse erro que deu, vai cair aqui nesse except, né? Então, ele vai dar uma exceção. E aí, ele imprime uma mensagem aqui para mim de erro, ok? Então, é isso que está sendo feito, ok? Então, você consegue entender isso aí, né? Vamos entender isso aqui. A palavra-chave raise. Deixa eu beber uma aguinha, gente. Quando eu falei tanto que a minha garganta ainda não tá boa. A palavra-chave raise, ela é usada, né, em Python, né, tanto que nós estamos usando em Python, para explicitamente, né, gerar uma exceção. Então, quando a gente usa o raise sem algum argumento, né, por exemplo, nós não está passando nada aqui, nós estamos só usando o raise, ele faz o quê? Ele relevanta, ele vai relevantar a última exceção que foi capturada, entendeu? Quer dizer, o erro que deu aqui, ele vai recapturar esse erro para mim, vai relevantar, ok? Então, se ocorrer um erro ao conectar ao MySQL, vamos lá, gente, ocorrer um erro ao me conectar ao banco MySQL, ok? A mensagem de erro é impressa, então eu vou imprimir essa mensagem de erro, ok? E em seguida, a exceção que deu, ela vai ser relevantada usando o raise. Isso significa que a exceção será passada para o código que chamou a função do bloco de código atual, permitindo um tratamento ou registro mais abrangente do erro em um nível superior da aplicação, ok? Então, isso é para poder tratar ou registrar, né, esse erro, ok? Então, pronto. Vamos continuar. Então,
nós teve aqui. Deixa eu beber água de novo, gente, que eu tô com a garganta bem seca. Então, bora pro próximo passo. Aqui eu tô fazendo a parte de conectar o banco de dados, ok? Então, eu fiz essa parte aqui. E eu também fiz a parte do cursor. Aí, isso aqui vai ficar aqui mesmo. Tá, eu tenho o cursor.execute. E ele está executando o quê? Uma query. Então, vamos criar esse execute de query. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos criar aqui outro método. Execute. Execute. E eu vou ele executar o que? Ele executa uma query. Eu vou passar o objeto. Quem é o objeto? É o objeto da classe, ok? E vou receber aqui uma query. Ou eu posso receber aqui um parâmetro, ok? Então, na query eu posso receber a query, posso receber parâmetros. Acho que é só isso mesmo que eu posso. Vamos lá. Se eu tenho uma query, eu posso receber aqui a query, né, que é um comando SQL. Só que eu também posso ter parâmetros e só. A gente está trabalhando só, deixa eu ver aqui com o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com o comando SQL e com parâmetros somente. Então, é só isso que a gente vai precisar. Se precisar modificar alguma coisa, é só a gente vir aqui e modificar. Então, bora lá. Vamos tratar o erro, né? Nós vamos ter if, vou colocar aqui, né? If se. Eu vou ter que verificar, né? Se eu tiver um parâmetro, se eu tiver parâmetros, aí o self.cursor, que vai fazer o execute. Lembra, né? Lembra esse comandinho aqui? Esse comandinho aqui é esse aqui, ó. Executar lá a query. Então, gente, não tá mudando nada. A única coisa que tá mudando é que a gente tá colocando eles em cada um do seu quadradinho, tá bom? Então, a gente tá criando métodos para eles, ok? Então, cursor.execute. E aí, ele vai executar o quê? A query que ele vai receber e o parâmetros. Só que eu posso ter query que não tem parâmetros, né? Então, eu tenho que fazer sem o parâmetro. Cursor.execute. E aí, ele vai receber só quem? Só a query. Pronto. Eu vou tratar o erro. Que vai ser a mesma coisa daqui. E aí vai ser o quê? Deixa eu copiar isso aqui, a gente só muda. Qual é o erro? É erro ao executar a query. Pronto. Vamos lá, agora você vai falar, tá, eu não entendi nada. Ou você vai falar, tá, explica, né? Então, vamos lá. Este método, esse método aqui, execute query, é usado para executar consultas, queries no banco de dados. Isso aí você já entendeu. Então, uma consulta é essencialmente um comando SQL, que isso você já entendeu, porque eu fui lá mostrar o que a gente estava executando, né?
que era um comando query, que era o quê? Um comando SQL. Então, esse comando é o quê? Que você deseja, né, enviar ao banco de dados. Vamos lá, vamos voltar lá. Aqui eu não estou não estou executando uma query. Aqui é uma query, entendeu? O que eu quero enviar para o banco de dados? Eu quero ver qual é o tipo de usuário, ok? Se ele é comum, se ele é do tipo comum, ou se ele é do tipo lojista, né? Então, é isso que uma query ele faz, ok? Você envia essa query para o banco, essa consulta, né? Ela é essencial, né? É um comando SQL que você deseja, né? Que você vai enviar ao banco de dados. E esse método aceita o quê? Ele vai aceitar dois parâmetros, né? Que eu falei, né? Ele aceita o query e os parâmetros. Aqui ele vai receber o quê? A string contendo o SQL, ok? E aqui é opcional, lembra, né? Às vezes você só vai ter um comando SQL, você não vai ter parâmetros. Mas às vezes você pode ter parâmetros também, como nós vimos lá no nosso, que nós temos parâmetros. Então, isso aqui é opcional, que pode, né, ser usado, né, para quê? Para preencher espaço reservado na consulta. Que é aquele espaço lá, gente, reservado na consulta, lembra? Está sendo chamado? Então, bora lá. Espaço reservado na consulta. Então, bora lá. Então, a gente já sabe que isso aqui é um método, ou uma função, aí você, né, conforme você chama. Isso aqui é um método. Ele está recebendo dois parâmetros. Ele recebe uma query, que é um comando SQL, e ele também pode receber um parâmetro, mas isso aqui é opcional, ok? E aí ele verifica se tem parâmetro, e aí ele executa, né, essa query, passando o comando SQL e o parâmetro, e se não tiver parâmetro, ele executa aqui só com o comando SQL, ok? Então, agora bora continuar. Agora que eu já fiz o das query, vamos ver o que mais nós temos aqui, ok? Nós temos aqui, ó, o cursor.fetchone. Então, bora lá. Então, bora criar outro método, outra função. Def fetch on save. Eu vou fazer, depois eu try except. O except começa sempre quase a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui. Vamos ganhar tempo, né? Que aí a gente só muda qual vai ser o erro. Isso aqui é erro. Então, erro ao recuperar dados. Pronto. Vamos fazer a regra que a gente espera que aconteça. Retorne, porque eu estou recuperando algo, né? Então, eu vou ter que retornar isso. Retorne self.cursor. Vai ser o de baixo que a gente está usando. Gente, você vê que aqui eu só estou criando o nome da função. E dentro do try eu estou passando, né? O self, né? Que chama o objeto. Que o objeto eu já falei que é a classe. E a mesma coisa que está aqui, ó. Você consegue chegar aqui. Isso aqui cadê? É isso aqui? Opa. Olha eu fazendo merda. É isso aqui? E eu só estou passando ele aqui, chamando o objeto, chamando o cursor.fetchone, que ele retorna o quê? Ele vai me retornar o resultado do que eu tive, do cursor lá, da query que eu fiz, ok? Então aqui eu estou fazendo um retorno porque
ele retorna, ok? Deixa eu beber mais água de novo. Vou explicar, né? Porque tem gente que às vezes não entende. Então vamos lá, gente. Isso aqui é o nome do método. Isso aqui é um método, ok? E esse método ele é usado para recuperar a próxima linha, ok? Do resultado da última consulta executada. Então eu executei lá, por exemplo, aqui. Isso aqui tá trazendo o quê? O tipo de usuário, ok? Então, esse aqui é minha... esse aqui é minha última consulta, né? Eu fiz essa consulta, essa aqui é minha última consulta. Ele pega essa minha última consulta aqui, ok? E aqui ele faz o quê? Ele recupera, entendeu? A última consulta executada. Então aqui ele retorna uma tupla que vai representar a linha de dados, ok? Então aqui ele pegou a informação lá que o usuário ele é comum, ok? E aqui ele vai, então, pegar o que veio daqui e vai me jogar aqui dentro dessa variável, ok? Que é o usuário comum, ok? E isso aqui me traz o quê? Uma tupla, ok? Então, bora lá. Então, a gente já tem isso aqui, que isso aqui é isso aqui, novamente, estou, né, mostrando para vocês que isso é isso, ok? Aí, talvez você fale para mim, Jéssica, o que é uma tupla, né? Aconselho você a estudar caso você não saiba ainda, mas eu vou explicar de uma maneira assim, claro que você vai entender, ok? Uma tupla, ela em Python, né, é uma sequência imutável de valores de qualquer tipo, ok? Então aqui eu posso ter números, eu posso ter string, ok? Eu posso ter valores booleano, ok? Então, ele recebe qualquer tipo de valores, entendeu? Então, isso é uma tupla, ok? Bora lá, o que mais eu preciso? Eu acho que de parte de cursor, assim, eu já terminei. Deixa eu ver, o cursor execute eu já tenho. O fetchone eu tenho, que eu já fiz lá. Agora vai ser, precisamos colocar também lá o commit e o rollback, né? Então, vamos criar lá o commit e o rollback. Então, nós vamos ter uma função chamada o quê? Commit. E a gente vai receber só quem? O objeto da classe. Um try. E o except. Vamos copiar daqui logo, né? Opa. Try except. Mas aqui tá... Vamos lá, trocar aqui o erro. O erro vai ser... Opa. Erro ao fazer commit. Aqui, vou chamar o objeto. E aí, eu vou fazer o que? O commit. Ok? Gente, isso aqui, ok? É a mesma coisa disso aqui, tá? Ó, conexão.commit. É porque aqui eu não tô chamando de conexão, eu tô chamando de connection, viu? Em inglês, tá bom? Então, connection é conexão. Tô conectando, ok?
Não tô fazendo a conexão? Tô fazendo a conexão. Então, é a mesma coisa, ok? Disso aqui, opa, do commit aqui, da conexão.commit, é a mesma coisa aqui, ok? Ok? Olha aqui, em vez disso aqui, escrito conexão.commit, ok? Self.connect.commit. Então, aqui, ele vai chamar isso aqui, né? Depois que a gente vai mudar aqui. Se tudo isso aqui der certo, ele vai o quê? Realizar a transferência para mim, ok? Ele vai lá no banco de dados e vai mudar, vai fazer a transferência, ok? Então, bora lá. Eu tenho que fazer também. Então, nós temos o commit, né? Vou explicar novamente, gente, aqui, né? Isso aqui é o nome do método, ok? Isso aqui é a função. Aonde ele vai estar realizando o commit é aqui, tá? Então, este método, ele é usado para confirmar o quê? Para confirmar as alterações que vão ser feitas lá no banco de dados, desde lá o início da transação até o final, ok? E temos... Então, Ai, Jéssica, eu não entendi ainda. Ó, gente, de uma maneira clara e simples, o commit, ele salva as mudanças, ok? Pronto, é isso, gente. Commit salva mudanças, ok? Tudo que eu fiz até aqui, ó. Tudo que eu fizer dentro do try até chegar aqui, ok? Se foi bem concedido, não deu nenhum erro, e ele chegou aqui, ele salva as mudanças. Pronto. Enxerga assim, ele salva as mudanças, tá bom? Ele vai salvar as mudanças. Se algum lugar que ele deu erro, ele não vai chegar aqui, então ele não vai salvar essas mudanças, porque ele vai cair aqui no exception. E aí vai dar o quê? Um rollback. E a gente já vai ver o que é rollback, embora a gente já viu o que é rollback. Então, vamos criar a função agora de rollback. Rollback. Que também vai receber o objeto. Então, se algo ele der errado lá, né, durante uma transação, né, o conjunto, né, de operações que são tratados como uma unidade única, né, esse método aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai reverter as alterações feitas no banco de dados para o estado inicial, ok? Então, foi o que eu falei. Caso ele chegue, ele não chegue até aqui, que é onde ele salva as mudanças, né? Se deu erro em alguma coisa aqui durante aqui, ele vai cair aqui e ele vai fazer aqui um rollback. Ele vai fazer o quê? Ele vai reverter as alterações feitas no banco de dados para o estado inicial. Ontem, já no finalzinho da aula de ontem, eu fiz com vocês passo a passo, mostrando, né? Ah, se aqui cair, aqui der um erro, por exemplo, tá tudo bonitinho, né, gente? Ele viu que não era, que o tipo de usuário não era lojista, era comum. Aí ele viu se o saldo do usuário era suficiente, né? Quer dizer, se o saldo do usuário era maior ou igual ao valor que ele queria transferir. Se fosse, ele ia lá, tirava o dinheiro do saldo da carteira do cliente, né? E acrescentava esse dinheiro na carteira tirava o dinheiro, né, de quem estava enviando e colocava o dinheiro de quem estava recebendo, né? E aí ele inseria, né, essas informações na tabela de transferência e aí ele verificava que se estava autorizado fazer a transferência. Suponhamos que chegasse aqui e ele dissesse negado, autorização negado, ele ia cair o que aqui? Ia causar um erro, né? Ele ia cair aqui, a transferência não autorizada. E aí ele não vai poder dar um commit, porque deu erro. Ele vai cair aqui e aí vai acontecer o quê? Um rollback, ok? E aí vai ser revertido do tudo que foi feito.
Então, tudo que tinha sido feito até chegar aqui, ele é revertido, ok? Ele deixa de existir. Então, o dinheiro continua lá na conta do usuário, ok? Então, bora lá. Vamos terminar aqui. Um try. Vamos fazer assim. Vamos logo já copiar isso aqui. Porque aqui vai ser a mesma coisa. Aqui o erro vai ser ao fazer um rollback. Um rollback. E aqui vai ser, no lugar de commit, vai ser um rollback. Rollback. Pronto. Agora, bora lá ver o que nós precisamos. Cursor.close. Então, precisamos de uma função que feche. E aí, nós também tem esse switch aqui que a gente vai precisar criar também. Então, bora lá. Vamos seguindo aqui. Def. Vamos criar aqui uma função chamada close. Que é esse aqui, né? Acredito que você já entendeu para que serve, né? Essa função, ela fecha a conexão com o banco de dados quando todas as operações ela for concluída, ok? Então, vamos ter aqui um try. E aí vamos ter o objeto, né? Cursor.close. Tudo aquilo lá que estava lá, gente. Cursor. Na verdade, é a conexão lá, né? É aqui a gente estamos chamando de connection.close. Except. Pronto, vamos trazer isso aqui. Erro ao fechar, né, a conexão. Erro ao fechar conexão. Pronto. Eu vou fazer uma coisa aqui, gente, que a gente vai... Então, você não vai entender agora, mas eu vou explicar, ok? Return self. Def exit. E eu vou passar o objeto da classe. Se não for none. Deixa eu comentar aqui. Se ocorrer uma exceção, faz um rollback. Se não, se tudo passar certinho, close. Tá. O que são esses dois métodos? Esses métodos especiais, né? Elas estão fazendo parte, né? Elas fazem parte, né? Do gerenciamento do contexto, né? Em Python. Vamos lá, gente. Eu não estou usando aqui o with, então tá. Estou usando o with, ok? Esses métodos aqui, né, que são o gerenciamento, né, de contexto em Python, eles são usados quando você usa o it, ok? Então, o enter, ele é chamado no início do bloco, né? Para você, quando inicia. E o exit é quando que finaliza, né? Então, ele é chamado no final.
Nesse caso, né, ele garante o quê, né? Ele garante que a conexão ela seja fechada corretamente, mesmo se ocorrer um erro durante a execução do bloco which, ok? Então, lembra que eu falei, olha, eu vou usar o which porque ele, ele executa o bloco e ele libera para mim recursos na memória, ele não fica prendendo. Então, é isso que funciona. E ele usa o enter e o exit. Como eu estou criando, gente, uma nova classe, eu estou dividindo as coisas, eu preciso criar essas funções aqui, ok? Esses métodos, para ele, para quando eu chamar ele aqui, ele saber que tá tudo ok, ok? Que eu tenho aqui já aquilo que o it faz, ok? Então, bora lá. Depois, se vocês quiserem o código, gente, eu posso fazer o envio para vocês, ok? Eu posso colocar lá no Git e vocês podem ver o código. E aí eu vou deixar tudo comentado aqui bonitinho, ok? Eu já tenho a configuração, eu já tenho o banco de gerenciamento, a, o gerenciamento de banco. Então, agora vamos fazer o gerenciamento de transferência? Bora, né? Então, vai ser, eu vou chamar de ser transferência, né? Transfer, manage, pai. Ok? Transfer, manage, pai. Então, bora lá. Vamos. Se agora eu vou trabalhar com transferência, então eu vou trabalhar com request, ok? Então, eu vou ter que trazer quem aqui? Isso aqui tá aqui dentro, né? Agora tá. Então, eu vou trabalhar com request. Então, vou criar uma classe. E eu vou chamar aqui transferência, manage. Então, gerenciamento de transferência. E eu falei o que? Que toda classe, ela tem que ter um método de inicialização de classe, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um método que inicia a classe. E quando eu chamar, né, essa classe lá no main, ela possa iniciar, ok? Vou ter o objeto. E aí, aqui eu passo a URL, viu? Só que eu não vou chamar o URL toda assim, né? Vou colocar isso aqui lá na configuração. Tá vendo como é importante a configuração? Eu vou chamar de não. Que é um serviço externo, né? Serviço externo URL. Pronto. E aí eu vou chamar ele aqui. Pronto. Já explico, tá, gente? Vamos chamar o objeto. Que vai... Nossa, mas também eu coloquei letra maiúscula aqui, né? Vamos colocar a letra minúscula pra ficar bonitinho.
externo, serviço URL. Pronto. Que vai receber quem? Esse objeto vai receber Tá, vamos parar por aqui, né? Vou explicar. Vamos explicar isso aqui. Este método, ele é o quê? Ele inicializa, né, a classe, ok? Então, quando eu chamar lá o gerenciamento de transferência, ele é chamado automaticamente quando o quê? Quando você cria lá no main, né, o gerenciamento de transferência, quando você chama essa classe, ok? Então, ela cria o quê? Uma nova instância de classe, ok? E aí, o que ela está fazendo? Ela está recebendo um serviço externo, né, uma URL de serviço externo, que será o quê? Que será utilizado. Porque a gente vai precisar dele aqui, lembra? Que a gente está usando ele. Então, a gente vai precisar dele. Tá, o que é @stacked método, né? O stacked método, né, em Python, ele é usado para declarar método estático em uma classe. Então, ele pertence à classe em vez de uma instância específica, ok? Então, esse stacked método, ele pertence à classe. Então, esse stacked método, né, ele, como eu posso dizer? Ele não tem, ele é sem acesso, ok? Aos atributos de instância ou a capacidade de modificar o estado da instância, ok? Então, o stacked método, ele é usado para declarar um método estático em uma classe, ok? O método estático, ele pertence à classe. Você está conseguindo entender que ele pertence? Em vez de uma instância específica da classe. Então, ele pertence, esse método está dizendo o quê? Olha, eu pertenço a essa classe, ok? Isso significa que você pode chamar esse método diretamente na classe, sem precisar criar uma instância dela, ok? Então, é isso. Você pode chamar esse método aqui, sem precisar chamar uma instância, ok? Vamos lá, você vai entender. Def, vou criar um método de atualização, né? De autorize transferência. Então, vou autorizar a transferência. Só que eu tenho que receber essa autorização lá da URL, ok? Então, vamos lá. Eu vou ter uma response, que é o que? Um request. Um request. Ponto get. O que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou realizando uma solicitação para o API externo, ok? É o que eu estava fazendo aqui. Eu estava solicitando o API que eles me ofereceram para eles me mandar uma mensagem que eles têm guardado lá. Então, API, me mande o que você tem aí, me mande a mensagem que você tem para mim. Get, né? Get, envie, né? Me envie, né? Poxa, é eu que vou estar mandando. O get, ele recebe, ok? Eu estou recebendo, então eu uso get. Eu quero eu receber. Então, vamos lá, vamos comentar aqui, ó. Realiza a solicitação para a API externa, ok?
Tá, agora que eu já tenho, né, eu já pedi lá, eu vou ver, response, raise status. Esse aqui mesmo. Eu quero ver, se a solicitação que eu fiz, ela foi bem sucedida, ok? Se realmente eu conseguir fazer a solicitação, né? Vai que caiu, vai que ocorreu algum erro, né? Então eu preciso saber. Então eu vou verificar se a solicitação foi bem sucedida, ok? Então é isso que eu faço. Se ela foi bem sucedida, né? Eu tenho alguma coisa para receber, ok? Então, response. Ele vai me trazer aqui a resposta, né, que eu tive aqui com os dados que está em JSON, né? Então, aqui ele processa os dados da resposta em JSON. Então, aqui eu vou ter a resposta do dado, né? Ele vai me trazer lá aquela resposta lá, que é a mensagem lá de autorizada, ok? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Agora que eu tenho a mensagem, eu tenho que fazer isso aqui, que é verificar, ok? Se a mensagem ela é autorizada ou não, né? Se está sendo autorizado, se ele permite ou não, né? Então, bora lá. Então, vamos aqui fazer, vamos fazer aqui a verificação se a transferência está autorizada, ok? Então, é aquela mesma coisa lá, né? Mensagem, que a gente já fez em response data, porque é aqui que tá, ok? And e response data, e vai ter o quê? A mensagem aqui. Aí eu quero, não, deixar ele tudo minúsculo. E verificar se essa palavrinha aqui de autorizado está lá. Ok? E aí ele vai me retornar o quê? Um true. Retorna true. Else. Retorna false. Então, se a mensagem for autorizada, ela vai me retornar um true. Se não, ela vai me retornar falso. E agora eu tenho que fazer os except aqui, né? Porque eu posso ter alguns erros, né? Eu posso ter aqui um erro de request, exceptions, request exception, e eu vou chamar de requer erro. E aí eu vou printar aqui logo erro. Erro na solicitação HTTP para o serviço lá da URL. E aí eu vou passar aqui também o erro, que é esse aqui.
e exception erro ao processar resposta API externa. Então, bora lá. O método, né, autorize e transfere, né, que autoriza a transferência, né, ele é um método estático, ok? Então, ele faz o quê? Ele verifica se uma transferência é autorizado, né, se ele é permitido, ok? Consultando o quê? O serviço externo, ok? Então, ele aceita a URL do serviço externo como parâmetro. Então, aqui está o serviço, a URL, né, que é um serviço externo, ok? Então, ele está passando aqui como parâmetro. O try e o except, né, dentro do método autoriza a transferência, ele faz o quê? Este bloco, né, de código tenta realizar uma solicitação, né? Então, aqui eu tento, né, realizar uma solicitação HTTP, né, para a URL do serviço externo e processar ali a resposta, né? Então, eu faço aqui um request.get, né, passando aqui a URL do serviço externo, né? Então, aqui ele faz o quê? Ele realiza uma solicitação GET para a URL fornecida, né? Então, quando você faz uma requisição GET, né? Você está o quê? Você está pedindo ao servidor para enviar os dados do recurso específico no URL, ok? Isso é frequentemente usado, né? Para recuperar informações, como, por exemplo, na página web, dados de API, né? Como a gente está usando aqui, enfim, né? O raise for status, né, o response raise for status, ele verifica se a solicitação foi bem sucedida, ok? Então, se não levantar uma exceção, né, para indicar que ocorreu um erro, assim, gente, ó, eu fiz aqui o pedido. Se ocorreu algum erro, ele vai o quê? Ele vai levantar uma exceção para indicar que erro ocorreu lá no HTTP, ok? O response aqui contém as informações sobre a resposta do servidor. Então, eu tenho aqui a resposta do servidor, ok? Então, eu vou pegar aqui o response.json, que vai converter a resposta em JSON da solicitação em um formato que o Python pode manipular, ok? Então, ele converte e agora eu consigo manipular. Então, eu consigo verificar se a resposta indica que a transferência está autorizada com base na presença de uma chave chamada mensagem com o valor atualizado. Então, com isso aqui, eu consigo ver se a mensagem foi de autorizado, ok? Se foi, eu vou poder continuar com a minha transferência. Se não, eu não consigo continuar com a minha transferência e vai dar lá um rollback, ok? Tá, vamos entender que esse request exception, enfim, esse erro aqui. Esse bloco aqui é executado se ocorrer um erro durante a solicitação HTTP. Então, ele imprime ali uma mensagem de erro indicando o problema, ok? O de baixo também é um bloco, né, que captura exceções. Então, ele em gerais, né, ali qualquer tipo de erro que der, né. Então, aqui é mais geral, né. Então, ele vai durante, né, o processamento ali, né, que eu estou ali fazendo com a resposta, né, de API, né, externa, se der algum erro, ele vai imprimir uma mensagem de erro mais geral, entendeu?
E o raise eu já expliquei, né? Que é a instrução raise é usada para relevantar, né, a extensão capturada, né? Então isso significa que após ele imprimir a mensagem de erro, a extensão será propagada para quem chamou o método, ok? Então, eu acredito que da parte de transferência seja isso, isso e isso. Vou agora vamos colocar aqui, ó, o main. Vamos pegar esse código todo aqui e vamos passar para cá. Agora a gente vai mudar ele, ok? Então, em configuração no banco de dados, eu vou tirar isso aqui porque a configuração do banco de dados já está aqui, ok? Então, eu vou chamar ele aqui, ó, config. Vai ser igual quem? O meu objeto config. Só que eu tenho que chamar ele, ok? Então, vamos adicionar. Não, vamos chamar ele assim, from config import config. Pronto. Então, aqui, né, nós estamos criando uma instância, né, da classe config, que contém o quê? Que contém todas as informações lá de configuração para o nosso programa, né? Como, por exemplo, as configurações lá do banco de dados e da URL de serviço externo, ok? Então, bora lá. A gente vai até mudar isso aqui, porque agora, como eu já estou usando aqui, eu já posso colocar ele até dentro aqui do try. Não vou precisar mais colocar ele lá fora, para colocar todo mundo aqui dentro. Já vamos seguindo passo a passo. Isso aqui eu posso tirar. E aqui eu vou chamar, na verdade, o it vai continuar. E eu vou chamar lá o database manage. Aqui eu vou passar o config. Eu vou chamar isso aqui de db manage. Vamos fazer aqui um from db manage import database manage. Pronto. Aqui nós estamos fazendo o que, né? Nós estamos usando a classe, né? Gerenciamento de banco de dados, né? Para gerenciar a conexão, né, com o banco de dados. O uso do it eu já expliquei, né? Que ele garante que a conexão será fechada, né, corretamente após o bloco de código dentro dele ser executado, né? Então, por enquanto é só isso. Agora as coisas podem vir para cá. Conforme a gente vai diminuindo as coisas, né?
Bora lá, vamos continuar. Aqui nós podemos tirar. Isso aqui vai continuar, né? Porque essas linhas, né, ela define algumas variáveis, né? Que elas representam a transferência, né, de dinheiro entre dois usuários, né? No caso, o usuário remetente, né, está enviando, né? E o valor, né, da transferência, né, que ele está fazendo para o usuário destinatário, né? Para quem está recebendo o dinheiro, quem vai receber o dinheiro. Então, temos aqui quem envia, quem recebe e o valor que vai ser transferido, ok? Então, isso aqui pode deixar aqui mesmo. Aí nós vamos iniciar a transação, só que agora não é mais conexão. Lembre? Agora a gente vai usar o quê? O DB. E vamos chamar quem? O execute query. E aí eu vou passar para ele, que vai ser um start transaction. Ok? Então, bora lá, gente. O que nós fizemos até agora? Até agora, a gente criou uma instância da classe config, ok? E a gente também chamou aqui o banco de dados de gerenciamento, passando a config para quê? Para a gente poder realizar aqui a conexão, ok? E a gente também já está aqui passando aqui a inicialização do banco, ok? Isso aqui, ele inicia uma transação no banco de dados, né? E que é o que, né, gente? Que é um conjunto de operações que são tratadas como uma unidade indivisível, ok? Uma unidade única, ok? Então, ele espera que tudo isso aqui seja uma única transação, ok? Então, ok. Até aqui. Aqui verifica se a conta remetente é logística. Então, a gente vai tirar esse cursor, que a gente não está mais chamando de cursor. Que vai ser o quê? Um db manage ponto executar o quê? Que a gente vai executar a query. Então, não tem que chamar a função execute query. Então, lá no nossa classe de gerenciamento de banco, nós temos o quê? O método chamado execute query, ok? Então, nós estamos chamando ela. Execute query, ok? Por que você está colocando db manage, porque é o nome que eu dei para database manage, ok? Eu poderia estar colocando aqui database manage.execute query, mas é muito grande, né? Então, db manage, ok? Aí nós temos também aqui, quem é esse daqui? Deixa eu ver aqui qual foi o nome que eu dei. Fetch on. Ok, então a gente vai tirar aqui o cursor, vamos chamar de vamos lá, db manage ponto fetch on. Pronto. Isso aqui a gente pode tirar. O tipo de usuário remetente. Aí a gente verifica se o remetente é igual ao lojista. Se ele for lojista, a conta remetente é lojista, transferência não autorizada para envio, ok? Então, ele reverte, ele não vai poder fazer transferência. Aqui também é uma query, então, já vamos copiar aqui, né? Esse aqui vai ser um fetch on. Aqui também
Bora lá. Aqui, vamos lá, ó. Aqui ele pega o tipo de usuário e aqui eu verifico se o tipo de usuário é igual ao lojista. Se for igual ao lojista, ele não vai poder realizar uma transferência, ok? Se ele não for lojista, se ele for comum, ele vai entrar aqui e vai fazer o quê? Eu vou verificar, eu vou pegar o saldo de quem está querendo enviar o dinheiro e eu vou verificar se o saldo dele é maior ou igual ao valor da transferência. Se for maior ou igual o valor da transferência, ele vai poder fazer o envio de dinheiro, ok? Se for menor que o valor o dinheiro que ele quer transferir, então não vai ser permitido, né? Aí eu faço o quê? Eu vou pegar o dinheiro de quem está querendo enviar, do remetente, e vou diminuir a quantidade desse dinheiro do saldo dele, e eu vou acrescentar no cliente que vai receber o dinheiro no saldo do cliente que vai receber, ok? Então, eu atualizo a tabela carteiras, na coluna saldo, o valor do saldo de quem está enviando, porque esse vai ter que diminuir, né, o valor que ele vai estar fazendo o envio, e eu vou estar acrescentando esse dinheiro na conta do destinatário, de quem está recebendo, ok? Aí eu pego e faço o quê? Eu vou registrar a transferência na tabela de transferência. Então, eu registro lá quem enviou, quem recebeu, o valor que foi enviado, né? E o status se foi concluído, ok? Agora vamos para cá. Então, isso aqui, essa notificação 1 aqui, eu posso fazer ela já direto, porque eu não vou precisar vir para cá, né? Então, eu venho aqui, tiro isso aqui. E aí, eu vou chamar lá o deixa eu ver como é que eu dei o nome lá. Transfere managem. Transfere managem. Ponto. Eu vou atualizar a transferência. Passando. Config. Ponto. Serviço externo. From transfere homenagem import. Então vou usar esse nomezinho aqui. Transfere homenagem. Só deixa o jeito que tá, já que desse jeito funciona aqui. Transfere homenagem. Ponto transfere. Ok. Aqui eu só vou mudar isso aqui, que isso aqui é um... Estou executando aqui uma query. Aqui vai ser db manage. Aqui também.
também. Aqui basta passar um, que aqui já faz tudo. Deixa eu ver aqui. A função é close mesmo. E esse aqui vai continuar do jeito que tá. Só vou colocar aqui um raise também, para ele poder relevantar depois o erro. Tá, vamos ver aqui, gente. Eu executo uma query, eu executo... Tá, eu inicio aqui a transação. E aí eu verifico o tipo de usuário. Se ele é lojista, se ele for lojista, eu não vou permitir que ele realize a transferência. Se ele for um usuário comum, aí eu vou verificar se o saldo dele se ele tem saldo, né, para poder realizar a transferência. Então, se o saldo for maior ou igual o valor da transferência, aí eu faço a transferência, eu realizo, né, a operação de transferência. E aí eu registro a transferência na tabela de transferência. Aí eu verifico se eu faço uma requisição lá para ver se é autorizado realizar a transferência, e eu vejo se o que ele falou aqui, deixa eu ver aqui. No recebimento de pagamento, o usuário lojista precisa receber uma notificação enviada por um servidor de terceiro. Então, eu verifico se está funcionando, né, o envio de notificação lá dos terceiros. Então, se ele disser true, está funcionando. Aí sim, eu vou gravar lá, né, na tabela notificação, né, o tipo, né, o ID, né, de quem recebeu lá, o tipo da transferência e o status que foi enviado, né. E aí eu dou um commit e aí a transferência é realizada com sucesso. Caso dê algum erro aqui durante isso, vai vir para cá e vai dar um rollback e vai ser refeito toda a transferência, ok? Agora vamos ver se isso aqui vai funcionar, porque a gente quer mexemos, ok? Então vamos salvar as coisas aqui. Salva, 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 salva. Vamos lá, vamos ver aqui. 1.150 o ID1 tem, R$600 o ID2 tem, R$1.000 o ID3 tem. Vamos primeiro fazer assim. Vamos testar aqui o lojista para enviar. O lojista não pode fazer envio, lembra? Já tem que dar erro. Espera aí que ele não está reconhecendo o meu. Linha 17, ok. Mas eu criei, senhor. Eu criei. Deixa eu ver se eu criei alguma coisa errada. Ah, eu já sei. Eu esqueci. Eu não passei aqui o Excel. Tá aí. Type.
ver se o tipo type. Deixa eu ver aqui se isso aqui vai funcionar. Pronto, foi. Conta remetente é lojista. Transferência não autorizada para envio. Realmente, o ID3 é lojista, ok? A Betrana de tal é o ID3 e ela é lojista. Então, ela não pode fazer transferência. Ok, funcionou. Bora lá. Eu agora vou transferir do 1 para o 2. Não é que a gente ficou testando ontem o tempo todo o 2 para o 1, né? Agora vai ser 1 para o 2. Então, o 1 tem R$1.150 e eu vou transferir R$50 para o fulano tem R$1.150 e ele vai transferir R$50 para o ciclano. O ciclano tem 600, vai passar a ter 650, ok? Então, bora lá. Transferência realizada com sucesso, quer dizer que tudo passou. Vamos lá ver? Aí, ó, ele tinha 1.150, como ele transferiu R$50, ele ficou com 1.100. E o ciclano que tinha 600 passou a ter 650, porque ele recebeu R$50, ok? Select from notificações. Aí o ID2 foi notificado que a transferência foi enviada. Select from transferências. O usuário 1 foi quem enviou, o usuário 2 foi quem recebeu o valor de R$50 e foi concluído a transferência no dia 5 do mês de janeiro do ano 2024, às 2h04 da tarde, ok? Vamos aqui, gente, ler aqui novamente, ó. O usuário pode enviar dinheiro para lojistas e entre usuários. Então, pode enviar, vamos enviar aqui para o lojista, vamos enviar para o lojista. O ID1 tem R$1.100. Vamos enviar 100. Vamos parar um pouco. Vamos aumentar aqui o valor. Ele vai enviar R$100 para a Betrana de tal lá, que é a lojista. Então, ela vai passar a ter 1.100 e o fulano vai passar a ter 1.000, ok? Transferência realizada com sucesso. Vamos lá ver. Aí, ó. O fulano de tal tinha 1.100. 1.100. Ficou com 100. E a Betrana foi quem recebeu o dinheiro. Ela tinha 1.000, passou a ter 1.100. Então, tá funcionando. Vamos continuar aqui. O usuário pode enviar dinheiro para lojista e entre usuário. Então, a gente já fez entre usuário e lojista. Então, funcionou. Lojista só recebe transferência, não envia dinheiro para ninguém. A gente testou e viu que dá erro quando o cliente, o usuário é lojista, né? Validar se o usuário tem saldo antes da transferência. Tá validando, mas vamos colocar aqui. O usuário 1 tem R$1.000, eu vou colocar aqui uma transferência de R$1.001. R$1.001 já não dá, né? Porque ele tem que ter R$1. Ele não tem R$1.001, ele tem R$1.000. Aqui, ó, saldo insuficiente. Já não pode fazer a transferência. Provar que não foi feito, ó, que vai continuar tudo do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Não descontou nada porque não chegou lá no commit, ok? Continuando aqui. Antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizado externo, usa este mock para simular. E estamos fazendo a verificação, né? Vocês viram. A operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência. Vocês viram aqui tem lá o rollback, então ele é convertido. E o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Vocês viram que isso acontece. No recebimento do pagamento, o usuário ou lojista precisa receber notificação enviada por um serviço de terceiro e eventualmente esse serviço pode estar indisponível e estável. Usa este mock para simular. Então, esse
Antes de a gente completar lá, né, o envio tanto da notificação, né, para gravar lá no banco, a gente analisa se está true, se está disponível, né? Então, isso aqui está sendo feito. Então, a gente pode melhorar isso aqui também, tá, gente? A gente pode colocar isso lá no config e aqui na transferência a gente verificar, ok? Mas vamos deixar assim. Acho que já deu para vocês entender, né? E aí, vocês quiserem, vocês podem ler aqui mais o que eles estão pedindo, né? Avaliação, o que será avaliado, ele fala aqui, documentação, tal. O importante, gente, é sempre comentar os códigos, tá? Então, comente seus códigos. Eu vou criar aqui, né, os comentários nos códigos. E aí, caso alguém queira, só pedir, né, que eu mando o código para vocês. E aí vai estar tudo comentado, ok? Bem, obrigada a todos por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau!